morre o Jango, morre o Lacerda e morre o Juscelino Kubitschek. E o Brasil acaba não tendo muitas alternativas de um centro ou de uma direita mais, de um anticomunismo mais liberal. Então o Figueiredo, ele ao mesmo tempo dá conta da anistia, dá conta da liberação dos partidos para uma disputa regulada. Então você tem a Arena se transformando no PDS, o MDB se transforma em PMDB, você tem partidos que vão surgindo, o PP, PDT e o próprio PT. Os partidos vão surgindo tentando representar interesses diversos e, na verdade, muitos deles são bem parecidos. É um prenúncio do que seria o depois, como Roberto Campos fala, o multipartidarismo caótico da Nova República. O Roberto Campos divide a nossa história a partir do João Goulart, a partir da República de 46, entre um pluripartidarismo inorgânico, que era o sistema na época entre 46 e 64, o bipartidarismo constrangido, que é o sistema do regime militar, depois o pluripartidarismo regulado, a disputa regulada, que é o que acontece aí no governo Figueiredo, e finalmente o pluripartidarismo caótico da Nova República. Olha só que curioso. Não? Você teve 20 anos de ditadura militar, né, supostamente repressiva, anticomunista, etc. Mas quando o regime cai, só existe uma força política organizada, que é o PT. E ele abriga, então, o PT abriga dentro de si aquelas várias correntes revolucionárias radicais que surgiram dentro do regime, que foram esmagadas na guerrilha. O PT começa a absorver isso como tendências. Né? Todos os outros partidos que supostamente de direita, PFL, PP, não sei o que, isso é besteira. Né? Todos partidos fisiológicos de políticos que tinham cargos, né? E não tinha nenhuma representação na sociedade. Mas não eram partidos de massa. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Ela foi possível porque o povo estava sentindo a inflação. Se não fosse por isso, a camada de classe média brasileira continuaria apoiando o período militar, pois não vão para a rua se o bolso não for afetado. A história brasileira é assim. E nas manifestações das diretas já, se você olhar os vídeos, é claro que tinha gente comum defendendo as eleições diretas, não estou dizendo o contrário. Mas se você olhar as bandeiras, você vai ver a bandeira do PT, bandeira de extrema esquerda a rodo nas manifestações das diretas já. E os líderes políticos que discursavam eram de todos os tipos. Tinha o Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, mas tinha lá o Brizola, o Lula, essa gente toda estava lá. E eles é que encorpavam um grupo de entusiasmados, né, com essas vertentes ideológico-partidárias, que encorpavam aquele processo, aquela pressão por uma abertura. Mas o Ulisses Guimarães é a referência do MDB, a referência partidária da luta pelas diretas. Ele ficou conhecido como Senhor Diretas. As grandes bandeiras que ganham força nesse momento, a Constituinte e as eleições diretas para presidente, são personificadas na imagem do Ulisses Guimarães? Primeiro, o movimento das diretas já ele foi ineficaz sob o ponto de vista de ação efetiva no ambiente político. Ele foi eficaz enquanto símbolo. Os militares simplesmente entregaram, eles não sabiam mais o que fazer. Ninguém tirou eles de lá, eles se tiraram, eles estavam loucos para ir para casa. Eles colocam o Maluf de candidato, quer dizer, um civil. O próprio regime já não. As forças que compunham naquele momento o regime, dos seus estertores, elas já colocavam um civil para concorrer. Então a história já estava liquidada, a fatura já estava liquidada. E o adversário era o Tancredo Neves, que era uma referência também do MDB, uma figura política que tinha muito tempo de estrada, que trabalhou com Getúlio, foi ministro do Getúlio, foi primeiro-ministro no parlamentarismo efêmero lá em 61, que nós contamos no começo da história. O parlamento opta por uma transição gradual, elegendo Tancredo Neves, ainda de forma indireta. Já faziam 21 anos que um civil não assumia a presidência da República.